aqui. E aí, Paulo, feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo, meu amigo. Rapaz. Feliz ano novo. A Crislene, duas caras. Tava tomando banhozinho, gente, porque eu cheguei na correria. Como é uma coisa agradável, eu queria estar limpinho, bem. Mandou bem. Eu não consegui ainda, não. Calor desgramado aqui. Aqui também. Mas vamos lá. Vamos lá. Alguém pode fazer uma oração? Ou não? Não. Ninguém. Quer que eu faça? Não, quero, óbvio. Pode orar. Vou fazer. Senhor, quero te agradecer por mais essa noite. Vocês estão me escutando? Sim. Senhor, eu quero te agradecer por mais essa noite, por estarmos juntos nessa reunião. Que o Senhor dê direção para as pessoas entender a palavra, que possamos sair mais leves, tranquilos e abençoados dessa reunião. Amém. Amém, que assim seja. Gente, então, Amém. eu vou falar hoje Vou botar no mudo. Isso, estava dando tipo um ruído. E dando sequência também ao que a gente estava falando em relação à caverna. Não sei se vocês lembram, mas da última vez que eu falei na reunião, eu falei sobre a nossa postura dentro da caverna. E eu vou além, eu vou falar sobre a nossa postura na nossa vida, no nosso dia a dia. E é algo que Deus tem falado no meu coração, porque às vezes a gente vive o nosso dia a dia a nosso modo e depois vem na reunião, assistir a reunião ou vai para a igreja, enfim. Mas parece que a gente divide, a gente não consegue aplicar as coisas de Deus na nossa rotina, sabe? Nos nossos sentimentos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida. E muitas das vezes as nossas palavras em relação a Deus, já botei gravar já. Muitas vezes as nossas palavras em relação a Deus, quando a gente não vive, elas se tornam vazias. Porque nós não somos exemplos. E a maior maneira da gente falar sobre Deus, a melhor maneira da gente pregar sobre Deus é vivendo Ele. Como Jesus fala, que a nossa luz resplandeça para o mundo. E como é que a gente faz para a nossa luz resplandecer para o mundo? A vida de Deus em nós. As pessoas só vão conseguir ver Deus na gente se a gente agir conforme Deus. E em situações adversas, é olhar e pensar, como Jesus reagiria? Como Jesus faria no meu lugar? E se a gente consegue aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se liberta de garras emocionais. A gente se liberta de pressões, de opressões. Então, o aprendizado que a gente tem em relação ao nosso fiel pastor é a vida dele em nós. Então, que possamos colocar em prática Deus em nós. E aí eu estava lendo, gente, sobre Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. E é curioso, né? Teve um momento que eu estava lendo aqui e eu estava pensando, caramba, eu acho que Paulo jamais imaginaria que, tipo assim, a carta que ele escreveu para uma igreja em Filipenses fosse rodar o mundo inteiro e, tipo, falar depois de 2000 anos para a gente, aos nossos corações. É porque Deus faz essas coisas, né, gente? É porque a obra dele é assim. Não é a gente, é ele.
sabe? Não é Paulo. A questão não é Paulo, mas é o que Deus fez em relação a Paulo. E Paulo, ele dá algumas exortações para a igreja de Filipenses, para as pessoas, e eu fiz algumas anotações importantes, que eu acho muito importante para a gente saber como lidar no nosso particular e na nossa vida, para que a gente consiga atingir ou alcançar aquilo que Deus tem para nós. Gente, tudo começa na mente. Tudo. A nossa vida se resume ao que a gente pensa. Até o sentimento, ele começa com o que a gente pensa. Então, se a gente não doma, se a gente não consegue assumir a rédea daqui, a gente é levado. Então, o que Deus fala? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que é isso? Fé? Fé é ração, fé é mente. Fé não é sentimento. Fé é você acreditar aqui, ó, independente do sentir. Porque se você achar que Deus está com você só quando você sente Ele, isso não é fé. Isso você precisa de alguma evidência. Fé não precisa de evidências. Fé é acreditar sem ver. Olha onde é que começa? Na mente. Não começa na evidência, começa na mente. E aí, Paulo começa, né, a falar sobre os cristãos lá em Filipinas, né? Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Eu acho que essa demonstração de Paulo é maravilhosa. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, não reclamar. Não reclamar. Quando a gente reclama, a gente assume uma energia, a gente capta uma energia negativa que a gente ofende a própria vida que Deus nos deu. A sua vida é um milagre. A sua vida já é um milagre dado por Ele. E quando você reclama dela, você está dando uma ofensa para Deus. O povo de Israel, quando ele saiu do Egito, quando Deus queria libertar o povo de Israel murmurou muito. O que aconteceu? Teve que passar toda aquela geração para conhecer a Terra Prometida, porque aquelas pessoas não estavam preparadas para receber, por causa da murmúria, por causa da reclamação. E aí, o que Paulo fala para os cristãos naquela época? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, primeiro passo para a gente brilhar é parar de reclamar. Vamos seguindo. Outra coisa que eu acho que Paulo fala para essa igreja, que é fantástico. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. Não que eu já tenha alcançado ser perfeito. Não que eu já tenha alcançado viver a vontade de Deus. Mas eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer? Eu não sou perfeito, eu não alcancei, mas eu estou prosseguindo. Eu sigo. Eu olho para o meu alvo e eu sigo. Qual é o alvo da nossa vida no nosso dia a dia, gente? Quando a gente está estressado, quando a gente está na nossa vida normal do dia a dia, qual é o nosso alvo? O que temos praticado? Tem que ser Ele. Tem que olhar para Ele. O alvo principal da nossa vida é Cristo. E aí, eu acho essa a melhor
que ele fala, que isso aqui falou muito comigo. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. O que Paulo fala lá atrás? Para a gente não murmurar, né? Para a gente não reclamar. E agora ele fala, regozijai-vos. Gente, tem um versículo da Bíblia que fala, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Meu Deus, eu vou dar graças por uma fatalidade? Eu vou ter gratidão com uma coisa ruim que acontece? Sim. Porque se você acredita que a bondade de Deus está sobre todas as coisas, você tem que agradecer. Se você olha para ele, você entende que o teu Deus é o suficiente, você tem que agradecer. Em tudo, dai graças. E aí ele fala, regozijai-vos sempre, sempre, sempre no Senhor. Regozijai-vos. O que significa isso? Seja grato, se alegre em Deus. Olhe para Deus. Seja grato. Regozije-se em Deus. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que significa isso? Tenha a vida de Deus em você. Haja como Jesus agiria. Pergunte para ele, Pai, como eu devo agir, Senhor? Gente, isso é estratégia de vida. Isso é liberdade. É maravilhoso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha a ansiedade aí, gente. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, em ações de graças. O que ele está falando? Peça a Deus, mas peça já agradecendo. Porque Ele é o seu Deus e você tem que confiar nele. Não estejais inquietos, não esteja ansioso. Seja as vossas orações e vossas súplicas conhecidas para Deus. Como é que está a sua intimidade com Deus? Você tem falado com Ele? Gente, Deus não pede liturgia, não. Não pede. Ele é Deus de perto, como Paulo fala. Ele pede que a gente exerça uma intimidade de pai e filho. E é isso que precisamos ter na nossa vida, no nosso dia a dia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, olha só, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer dizer, depois que a gente consegue viver, agradecer, não reclamar, olhar para Ele, seguir o alvo, o que a gente tem no nosso coração? Paz. Paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento. Paz. Paz. Ele promete essa paz. Essa paz que o mundo não conhece. Ele prometeu. E ele dá. Ele dá. Quanto ao mais, irmãos, aí olha que lindo. O que a gente tem que pensar, gente? O que a gente tem que pensar? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Esses ensinamentos de Paulo é vida. É vida. O que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso fazei. Porque olha que Paulo fala. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim. Ou seja, ele era exemplo. Para ele falar isso daqui, para ele pregar para as pessoas, gente, Paulo era exemplo. É uma coisa que menos a gente vê em igreja, né? Assim, tipo, nessas religiões hoje em dia. Falo igreja, mas eu falo geral. A gente vê, às vezes, aquele líder religioso que fala tão bonito, mas a gente vê a vida dele e você vê. Não é. Paulo, ele tem autoridade de falar que ele vive isso. Ele vive.
E ele fala, e o Deus da paz será convosco, porque ele conheceu a paz de Deus. Aí olha o que Paulo fala, gente, olha isso. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer de necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é o aprendizado master. Sabe o que Paulo está falando? Independente da situação que eu esteja vivendo. Independente se eu estou muito triste. Independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Nele eu posso todas as coisas. Eu vou agradecer. É isso que Paulo está querendo dizer para a gente. Independente de qualquer situação, eu tenho um sentimento de gratidão e eu me regozijo e eu me alegro em Deus. E eu penso no que é bom e eu sinto o que é bom. E eu cuido daqui para deixar entrar na minha mente o que é bom, o que é honesto, o que é amável, para cuidar do que eu faço no meu dia a dia, para aplicar Cristo na minha vida, para ter a vida de Cristo em mim. E quando conseguimos alcançar essa dádiva, conseguimos ter a paz de Cristo. É recíproco. Cristo, pensem numa coisa, Cristo é sempre troca. Nunca volta vazio, nunca. Tudo que você faz pensando em Deus, por Deus, para Deus, você recebe um retorno. E o retorno é maravilhoso, gente. Porque o retorno é na alma. Porque o retorno é dentro de você. E quando a gente está bem aqui dentro, pode acontecer qualquer coisa lá fora, mas não atinge. É como o salmista Davi fala em Salmo 91, cairá o meu ao teu lado, 10.000 à tua direita, você pode estar numa guerra, mas você não será atingido. Essa é a promessa. Nosso Deus é um Deus de promessas. O que a gente tem feito na nossa vida? Assim, a reunião de hoje, gente, é para trazer a reflexão isso. O que temos feito no nosso dia a dia para honrar aquele que pregamos? O que temos feito no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa mente, às vezes na cama, deitado antes de dormir, o que temos pensado para honrar a Deus. E aí, às vezes a gente passa por situações, momentos difíceis, de tristeza e de angústia, e a gente não entende por quê. E muitas das vezes a gente até culpa a Deus e fala, poxa, Deus não está comigo. Ele está, e Ele está o tempo todo, Ele está falando ao nosso coração o tempo todo. Olha para mim, eu sou o seu alvo. Eu falo para você, seja grato. Não murmure. Não reclame, a minha bondade está sobre sua vida em todos os processos. Todos. Início, meio e fim, acredite na minha bondade, porque eu sou bom o tempo todo. Todo. E se você me conhecesse de verdade, você saberia disso. E você confiaria mesmo sem entender. Não temos respostas. Não temos como entender muitas coisas. Mas Ele nos ensina a olhar para Ele. Ele nos ensina a praticar Ele. Praticar intimidade. Ele quer de nós intimidade. Sabe por que Ele quer isso? Porque Ele nos ama com amor incondicional. Ele quer fazer-nos experimentar Ele em nós. Ele quer dar a vida dele em nós. O que ele falou para a mulher samaritana? Eu tenho a água que vai matar a sua sede. A sua sede do Espírito, eu tenho. A mulher samaritana não era casada, toda errada. Mas ele
amou a mulher samaritana. E ele falou para a mulher samaritana: eu tenho a água, essa água que você me oferece vai me dar sede depois, mas eu tenho a água que mata a sede do teu espírito. É isso que Jesus está falando para a gente. Nós somos estrangeiros, nós somos samaritanos, todos nós estamos errados. Todos nós, gente. Esquece a culpa. É a graça que está sobre nós. É a graça. Mas que possamos usufruir da graça. Que possamos usufruir da cruz e de todo o sacrifício que ele fez por nós. Então, que possamos aprender no nosso dia a dia a ter pensamentos honestos, amáveis, verdadeiros, a não murmurar da vida, a não reclamar, a praticar o amor nos nossos relacionamentos. Que possamos ter Cristo como alvo. E em algum momento de dificuldade, em que, se estivermos indecisos de como agir, olhar para Cristo e falar: como Jesus agiria no meu lugar? E assim a gente praticar. Porque o retorno disso é a paz dele em nós, que o mundo não conhece. Que o mundo não conhece. E é isso que ele quer fazer a gente experimentar. Resumo, gente: intimidade. Intimidade. Pratiquem. A reunião de hoje exatamente é isso. É tirar Jesus simplesmente da reunião, mas trazer Jesus para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida. E experimentar da vida dele em nós. É isso, gente. Quero ouvir de vocês. Falem. Que lindo, amiga. Adorei. Muito bom. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, que quando você começou a falar, eu lembrei de uma missa do Padre Fábio, quando ele estava fazendo missa todos os domingos, que ele falou exatamente sobre isso. E eu já comentei sobre isso aqui na reunião. Ele falou sobre a diferença entre o amor de Cristo, viver o amor de Cristo, e o gesto. Que o gesto é a gente falar por aí sobre Jesus, sobre o amor dele, e não praticar. E o amor é quando a gente pratica, né? E, às vezes a gente nem fala, a gente apenas pratica. E ele falou sobre... Eu até dei esse exemplo aqui no dia, acho que a Tatá também falou, que a gente assistiu juntas a missa, assim, eu assisti ela também. Ele falou, há uma diferença muito grande em você pode cantar, ou você pode cantar e encantar. Você pode apenas oferecer água para alguém, ou você pode matar a sede de alguém. E isso é muito forte, porque é por isso que muitas vezes a gente não se sente realizado com muitas partes da nossa vida. Porque, na verdade, a gente não está matando a sede, a gente só está tomando água. E aí eu lembrei disso, eu falei, deixa eu anotar aqui, senão eu vou esquecer. E aí a gente fica só tomando água e colocando obstáculo em tudo que a gente vai fazer, em tudo que a gente vive, a gente não coloca a alma, sabe? Não coloca amor. A gente só fica tomando água, só fica cantando, a gente não encanta, não mata a sede de ninguém, não mata nem a nossa, né? É a superficialidade de Deus, né? Isso. E aí ele falou também nesse dia, e falou, se a gente se oferece a Deus na mentira, né, assim, entre aspas, na hipocrisia, ele não vai agir na nossa vida, porque Deus não age na mentira, ele não trabalha na mentira, ele trabalha na verdade, na sua intimidade, né? Então, por isso que você falou aí, intimidade, ele só vai trabalhar na nossa vida se tiver intimidade. Se não tiver intimidade, ele não vai trabalhar, ele não vai entrar, ele tem que ter a porta, né, para entrar. E eu lembrei muito dessa missa que eu assisti, foi maravilhosa. Foi muito boa. Ele falou exatamente sobre tudo isso aí que você está falando. Falou que nós, assim, uma coisa também que ele falou, que me tocou, que nós estamos há
a nossa geração, a humanidade, de modo geral, está muito superficial. Nós estamos muito fúteis, vivendo na pressa, e ninguém tem tempo para nos ouvir com qualidade quando nós temos pressa, com qualidade, com confiança, e aí a gente fica vivendo uma vida de angústia, a gente sente falta de um bate-papo, de ter alguém para nos ouvir. E eu acho que, nossa, o que você falou hoje me tocou bastante, assim. Ai, que bom, amiga. E curioso, né? Você falou, né? Como as pessoas estão, né? Vivendo superficial. Eu vejo, amiga, assim, para mim é muito claro a necessidade da aparência, sabe? O quanto as pessoas estão preocupadas em mostrar, quando Cristo, na verdade, ele só é interior. Ele não é aparência, porque você não vê. Você vai ver Deus. Então, Sim. assim, o objetivo principal de Deus é trabalhar na nossa alma, é nos dar uma alegria, é matar essa sede, né? Essa sede do espírito, sabe? É preencher a angústia. E a gente, às vezes, a gente esquece disso. Então, a gente acha que esse vazio de Deus é preenchido na realidade, quando não é. Então, é como você falou, eu vou bebendo uma aguinha de pouquinho em pouquinho, mas eu não vou na fonte. Exato. Não vou, então Você falou outra coisa aí, assim, quando a gente tem dúvida de alguma coisa, está passando por algum momento difícil, para a gente se perguntar como que Deus agiria, né? E Sim. eu tô lendo um livro que nosso amigo Gustavo, aqui do grupo, me emprestou. Gente, todo mundo deveria ler esse livro, ele é maravilhoso. Esse aqui, ó. O Homem Mais Feliz da História. Ele fala como Jesus agiu durante toda a vida dele e nos ensina como agir, sabe? Assim, Legal. pouquinho, né? E Augusto Cury até questiona aqui nesse livro por que a vida de Jesus não foi estudada. Por que não? Porque assim, hoje, né, é estudado nas igrejas, em grupos como os nossos, mas não foi estudado como grandes cientistas aí que são tão mencionados em faculdades e tudo mais, mas esse homem não foi estudado em momento nenhum. E se ele tivesse sido estudado, talvez a gente hoje saberia agir um pouquinho melhor, né? Se pensar assim, vou agir como aquele homem, Jesus, como ele agia na época, né, e tudo mais. Esse livro é sensacional. O Homem Mais Feliz da História. Que bacana. Então, ele fez um livro, amiga, eu acho que é O Homem Mais Inteligente da História. Os dois são meio que continuação um do outro, mas você pode ler eles, um não vai fazer falta, assim, um para o outro, sabe? Pode ler independente. Qual é o primeiro? Eu acho que é o outro, eu não sei se o Gustavo sabe. Eu acho que é o Mais Inteligente. Aí depois que veio esse, eu acho. Feliz. Complementou, né? Nossa, é sensacional esse livro, assim. Você lê algumas coisas e você pensa, caraca, é mesmo? Como que eu nunca pensei nisso? Tipo, nossa, é muito bom mesmo. Eu estava ouvindo uma entrevista no Augusto Cury, eu acho que foi na Ana Maria Braga, sobre esse livro. Ele falou que demorou 15 anos para escrever o livro. Só que era o homem mais inteligente da história. Então, provavelmente ele veio depois, porque ele demorou 15 anos. E ele falou que Jesus ele foi realmente o homem mais inteligente da história. Porque a inteligência emocional de Jesus era algo de abismar. Ele fala muito sobre a inteligência emocional de Jesus nesse livro. Muito. É, assim, surreal. Não tem psicologia no mundo que define, assim. Todo mundo deveria ler esse livro. É muito bom. Eu tô acabando de ler e eu acho que eu quero ler de novo. Ai, que legal, vou ler, vou comprar para mim. E é bom que os livros do Augusto Cury são tão baratinhos, né? Sim. Eu vou comprar para mim. E ele é ateu, Augusto Cury? Não, ele é cristão, amiga. Ah, tá. Ele é psiquiatra, não é isso? Isso, tá certo. É cristão. Uma pessoa aqui do livro, Marco Polo, é um chefe de departamento de psiquiatria que narra, né, esse livro, e ele tenta provar a todo momento que Jesus não foi esse homem, tipo assim, de milagres e tudo mais, mas quanto mais ele tenta provar isso, mais ele se pega porque, assim, é sensacional, todo mundo deveria ler. É isso aí.
E Deus nos dá isso, Deus nos dá o caminho para ter inteligência emocional de vida, de vida. E, gente, como é que a gente vai viver sem fé? É. Eu piro. Quando a gente não acredita, a gente pira. Tem que acreditar no que não vê. E nós somos desafiados todos os dias a isso, a acreditar no que a gente não vê. Mas aí que tá, assim, o meu ponto de vista, né? A gente fala assim, tem que acreditar no que não vê. Mas, tipo assim, em que mundo que nós estamos, a pessoa tá muito mal para ela não conseguir ver, né? Porque tudo é um milagre. Verdade, O amiga. tempo todo. A gente É. acordar, a gente está aqui falando sobre ele, o nosso trabalho, dia a dia, tantos livramentos que a gente nem percebe. É tanto milagre que, como assim, não vejo? Quem é que está por trás de tudo isso? Pô, né? Sensacional. E a gente quer, às vezes a gente espera, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. A gente espera que Deus se encaixe na nossa caixa, no nosso padrão, né? E quando Deus é soberano e a gente não consegue chegar ao que Ele é. E aí, quando a gente estabelece padrões para Deus, a gente não consegue ver o além, que é exatamente isso. Tem um psicólogo não, um filósofo que ele fala, existem duas maneiras de você viver. A primeira é como se tudo fosse milagre, e a segunda é como se nada fosse um milagre. Qual é a maneira que você quer viver? Então, assim, Jesus, ele nos ensina, Deus nos ensina a olhar a vida como um milagre, a olhar tudo como um milagre, sabe? E, assim, você reconhecer o milagre em todas as coisas, é você reconhecer ele, né? É. É você ver ele. É isso aí. Mais alguém quer falar, gente? Hoje a galera tá quietinha. A galera tá quietinha. Bom, gente, eu vou encerrar então, né? A mensagem foi dada. A galera tá mais quietinha hoje. E eu espero que tenha falado no coração de vocês, porque é algo que eu tenho pensado muito. E porque eu quero ele na minha intimidade. Eu quero Cristo no meu dia a dia. Eu quero conhecer mais dele. Depois do que aconteceu comigo, né, em relação ao Mateus, eu falo até muito com a Cris, eu falo, amiga, eu tô com sede de Deus, eu tô indo onde eu vejo Deus, eu tô querendo muito. E é curioso porque eu recebo um retorno disso, sabe? Quando a gente olha para ele, existe uma reciprocidade dele, sabe? Então, assim, que a gente consiga exercitar isso, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena. Nasce em nós uma nova pessoa. Jesus fala, né? Que ele faz de nós nova criatura. Nasce em nós verdadeiramente uma nova pessoa. Um milagre acontece dentro da gente quando a gente abre a porta para ele entrar. E eu quero exercitar isso todos os dias, não só no meu coração, mas na minha mente, de olhar sempre para ele, colocar sempre ele em primeiro lugar e controlar as setinhas para honrar ele aqui, ó, na mente. É isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Vamos encerrar, né, amiga? Vamos. Muito bom, Era amiga, muito bom. Tá joia. Só quero falar uma frase que eu lembrei agora, muito boa, assim, que é: a pessoa que mais precisa ouvir o teu testemunho é você mesmo, para sempre lembrar o que Deus faz e fez por você. Perfeito. Perfeito, amiga. Perfeito. Muito boa mensagem, obrigado. É isso, gente. Eu vou fazer uma oração rápida antes da gente terminar. Pai amado, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso Pai celestial e é aquele que nos guia. O Senhor derramou o teu sangue sobre nós para que a graça estivesse sobre a nossa vida.
E mediante a graça, Pai, não há nada que nos condene, não há nada que nos afaste do teu amor. Nos ensina, Pai, a viver esse amor e a experimentar do seu amor no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Que possamos experimentar o Senhor, que possamos entender, saber, sentir e crer que o Senhor é Deus de perto. Que o Senhor é Deus bom o tempo todo. Que o Senhor cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Que o Senhor nos ajuda nos processos, mesmo eles sendo dolorosos, mas necessários. E que o Senhor está nos processos. Que o Senhor também se mostre em dias nublados. Porque os dias nublados possuem os seus propósitos em ti. Nos ensina, Pai, a ver a sua bondade, a ver o seu milagre em todos os momentos da nossa vida. Nos ensina a olhar para ti e ter o Senhor como alvo, para seguir e avançar a nossa vida olhando para ti, que sejamos, como retorno disso, Pai, luz no mundo. Que possamos brilhar a tua luz perante todos que nos conhecem, porque a tua vida está em nós. Porque não só falamos palavras bonitas, mas vivemos e as pessoas veem isso em nós. Queremos refletir Cristo para o mundo, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Obrigada por esse amor incondicional pela nossa vida. Obrigada pelo sacrifício, pelo sangue derramado, por tudo que o Senhor passou por nós. Que foi uma dor imensurável, indizível, que nenhum homem foi capaz de sentir. Obrigada, Pai, pela entrega. E obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada, Pai, por insistir, por sempre estar insistindo e sempre estar nos dando um novo amanhecer, um recomeço, uma oportunidade. Sempre o Senhor nos dá a oportunidade. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E obrigada por isso. E obrigada pela oportunidade de o Senhor renovar o que há dentro de nós, tirar o que não provém de ti e nos fazer nova criatura em ti. Obrigada, Pai. Obrigada por essa soberania e essa bondade sem fim. Cremos em ti, acreditamos em ti. E sabemos que no teu nome tem toda a autoridade acima de todo o mal. E que nenhum mal prevalece sobre a nossa vida quando estamos em ti. Obrigada por isso, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. É isso. Amém. Deus abençoe. Obrigada, amiga. Muito bom. Deus Boa abençoe noite. demais. Boa noite. Beijo. Beijo. Boa noite. Tá.